Oi, gente, a paz do Senhor para todos vocês. E aí, como é que vocês estão, gente? Eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos aqui a mais uma semana. É muito bom ter você aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês um devocional que eu estava fazendo essa semana e Deus falou muito comigo. E como nós estamos aqui, né, trazendo temas para aqueles que estão iniciando a sua fé com Jesus ou estão aí no processo. E quando eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, como eu preciso trazer isso para vocês. Então, esse versículo se encontra lá no livro de 1 João, capítulo 5, o versículo 4, que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o tema para esse podcast é a vitória que vence o mundo. Por quê? Como nós percebemos nesse texto, né? Ele está trazendo uma chave aqui para nós. Porque todo recém-convertido, né, ou começou a sua caminhada com Cristo, ele tem essa dúvida quando as tentações começam a bater, a dúvida, o medo, a insegurança, os questionamentos. Quando tudo isso começa a bater, né, começa em nosso coração, na nossa mente, a vir, a gente meio que não sabe como fazer, a gente fica, meu Deus, eu quero vencer o pecado, eu quero vencer as tentações, eu quero vencer as inseguranças, a dúvida, como eu faço? E aqui nesse texto é muito interessante que o apóstolo João, ele fala, né, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então aqui, a primeira chave que você precisa, você novo convertido, ou até mesmo você que já está numa caminhada com Cristo, já tem uma vida com Deus, e talvez você precise relembrar disso. Olha só que o apóstolo João nos diz, que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então nós precisamos entender que a maneira ou a forma que nós iremos vencer o mundo é através do novo nascimento. Aí você pode, né, me perguntar o que é, Adriana, então, o novo nascimento? E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, né? Quem está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Então, a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Cristo, nós, né, nos batizamos, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Senhor começa a escrever uma nova história para nós. E as coisas que nós fizemos, as coisas que, né, pecado, coisas ruins, tudo aquilo que a gente sabe que a gente fez no nosso passado, a Bíblia está dizendo que ela fica lá para trás, porque o Senhor começou a construir em nós uma nova história. Então nós precisamos nos apegar nessa nova realidade. Isso vai passar a nos definir a partir da conversão, que Deus está escrevendo para nós uma nova história. Então aí começa nesse novo nascimento. Se você parar para refletir, quando nasce um bebê, né, de uma mãe ali, o bebê não tem história. Ele é um bebê, ele tem né, uma página em branco ali. Quem que vai começar a escrever a história da vida daquela criança? É a partir do relacionamento com o pai, com a mãe, se tiver irmão, será com os irmãos. Depois que ele começa a sair de casa, ir para uma creche, para uma escola, começa a construir histórias também dentro ali desse ambiente que ele vai estar, na sociedade que ele vai estar inserido. Então a história dele começa a se escrever. E com Cristo começa assim também. Até então a gente fazia do nosso jeito, a gente decidia, tomava as próprias decisões, mas agora, com Deus, não será mais assim. Ele tem um plano para nós, a Bíblia diz. Então, como cristãos, nós precisamos buscar em Deus que plano é esse que ele tem para nós, para que a gente consiga viver, ser inserido dentro desse plano. A Bíblia fala que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, existe dentro da vontade de Deus esses três níveis. Então, a gente precisa também mergulhar nisso para conhecer essas vontades. E aí a Bíblia também fala, né, lá em João 3:8, o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então,
Ai, né, lá em Nicodemos ele pergunta para Jesus: é possível um homem nascer de novo ou voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus fala: não, você precisa nascer da água e do Espírito. Então, o novo nascimento é realmente um renascimento da água e do Espírito. Ou seja, o velho homem não vai mais decidir por você, mas quem vai decidir agora, a partir de agora, na verdade, é Cristo. Então, o novo nascimento é uma nova identidade, porque até então você tinha uma identidade que foi formada pelas experiências do seu pai, pelas experiências da sua mãe, pela sociedade com que você vive. Então, dessa forma foi sendo formada uma identidade em você. Mas agora, com o novo nascimento, você precisa descobrir essa identidade de filho de Deus. Então, isso faz parte do novo nascimento. E aí, dentro desse novo nascimento, você vai descobrindo o seu propósito de vida. Até então, você acreditava que era uma coisa, e quando você vem para Cristo, você vê que é totalmente diferente. Então, isso tudo faz parte de um novo nascimento. Então, como eu disse aqui para vocês nesse versículo, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, é através dessa nova identidade de filho de Deus, a Bíblia fala, né, que ele veio para os que era dele. Os que era dele não os receberam, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, agora, como novo convertido, nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Então, com uma nova identidade, com um propósito alinhado, um entendimento desse propósito, você consegue vencer o mundo. E aí você pode também me perguntar, né? Tá, Adriane, o que é o mundo? O que nós precisamos vencer nesse mundo? Porque é importante nós entendermos sobre isso, né? Quando a Bíblia fala sobre mundo, ela não fala desse mundo físico que a gente vê, né? Das coisas da natureza, construções, nada disso, mas realmente de um sistema, daquilo que rege esse mundo, né? Um governo, uma cultura, tudo isso é que a gente se refere a mundo, que a Bíblia, né, na verdade, se refere a mundo. Então, nós precisamos entender que quando a Bíblia fala, né, que nós conseguiremos vencer o mundo, é vencer as tentações, vencer o pecado, vencer tudo aquilo que, na verdade, é contra a palavra de Deus. E lá também, em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: não amem o mundo nem o que nele há. Gente, vão ler depois essa epístola de 1ª, 2ª e 3ª João. Meu Deus, vocês vão sair assim enriquecidos, porque tem muita coisa poderosa para a gente aprender, principalmente para quem está iniciando a fé aí com Jesus. Você vai realmente sair enriquecido e cheio de instruções para você viver essa nova jornada com Cristo. Então, a Bíblia diz: não amem o mundo nem o que nele há. Novamente, né, eu venho explicar para vocês. O mundo, o sistema que é contrário às leis de Deus. Por exemplo, a Noruega, ela hoje permite o aborto. É algo que é permitido pela lei do homem. Mas nós sabemos que isso é o quê? Pecado. É contra a lei de Deus. Então, como nós iremos vencer isso se a gente não tiver forjado em Deus, não tivermos uma identidade, entender que somos filhos e que vivemos agora regidos por uma lei espiritual, ou na verdade, leis espirituais. Porque, né, a gente sabe que, se a gente for ler a Bíblia, existem várias leis espirituais que nós precisamos ser guiados por ela e pô-la em prática. Então, nós precisamos ir contra, muitas vezes, as leis dos homens, porque elas são contrárias às leis de Deus. E outra coisa, né, são as tentações, que elas tentam sempre nos puxar para voltar ali ao passado. Então, nós sempre iremos ser tentados. Então, uma coisa que é interessante, você que está começando sua jornada com Cristo, ou talvez já tenha um tempo aí, mas não tenha esse entendimento, Satanás sempre vai nos tentar nas nossas fraquezas. Qual era a tua fraqueza lá no teu passado, antes de se converter? Então, fique atenta com isso, porque porque Satanás sempre vai querer te tentar nisso. Então, você precisa estar muito atento para você não cair nessas tentações e só assim conseguir vencê-las. E uma terceira coisa é pressão. Hoje, infelizmente, no mundo, nós somos pressionados o tempo todo a abandonar a nossa fé.
Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente se converte, a gente decide entregar nossa vida para Jesus, começa um grupo, muitas vezes ao nosso redor, se criar e dizer, "Ah, agora pronto, é fanático, é fanática, agora ela só sabe falar de Jesus, 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 ah, mudou as vestimentas, agora só quer saber da igreja, agora não vai mais, não frequenta mais certos ambientes, agora já não quer mais falar com certos tipos de pessoas." Então, tudo isso são pressões que se formam para nos levar à desistência da nossa fé. Então, você precisa estar muito atento. Se você quer vencer o mundo, tudo isso que eu já mencionei, você precisa estar atento também a essas pressões que vão surgir. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo que uma vez uma pessoa que eu conheço chegou para mim e falou assim: "Ah, no meu trabalho estavam me pressionando a fazer algo de errado, algo que eu sabia que era contrário à palavra de Deus, mas eles estavam me testando para saber até que ponto eu iria ceder e até que ponto eu era cristã." Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje muitas pessoas, né, professam a fé cristã, mas não seguem os princípios bíblicos. Só, né, usa aí por moda hoje, porque é moda, né, hoje ser cristão, é moda dizer que eu sou evangélico. Mas a gente sabe que o verdadeiro cristão é aquele que segue os princípios de Cristo. E aí essa pessoa falou diante do chefe dela, chefe geral, não. Eu não vou fazer isso porque isso é contra a minha fé, é contra os meus valores e princípios. E as pessoas ficaram admiradas porque ela podia ter corrido ali o risco de perder o emprego. Mas ela chegou para mim e falou: "Eu prefiro perder meu emprego do que perder, sabe, a minha vida com Jesus, perder ali o meu relacionamento com Cristo. Eu não vou negar a minha fé por causa de um trabalho, por causa de uma pressão." Então, você também precisa estar atento com isso. Porque dependendo do lugar onde você esteja, talvez você não possa professar a sua fé. Talvez você não possa dizer que é cristão. Esse dia eu estava no trabalho e foi muito engraçado. Que eu estava falando sobre o batismo e que nós batizamos, né, quando a pessoa já é adulta, tem conhecimento do pecado. E aí chegou uma pessoa para mim e falou assim: você explica aquilo que você entende. Eu falei: "Não, eu explico aquilo à medida que o Espírito Santo me revela." Então não é eu que abro a Bíblia e interpreto da maneira que eu quero. Não, eu preciso da ajuda do Espírito Santo para me interpretar. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim: "Ainda assim você interpreta quando aquilo que você entende." Eu falei: "Pois é, mas eu tenho o Espírito Santo para me ajudar." Só que para muitas pessoas isso não faz sentido. Não faz sentido. Elas não vão querer entender que aquilo que você entende da palavra de Deus tem o próprio Espírito que deu para você, que lhe ajudou nessa interpretação. Então pode de alguma forma tentar te intimidar ou colocar dúvida no teu coração e dizer: "Ai, será que realmente é o Espírito Santo que está falando? Será que de fato o que eu estou entendendo vem de Deus?" Vocês entendem isso? Então, nós precisamos estar muito atento com as pressões do mundo, com a forma que o mundo vai tentar nos confundir. Mas isso é tudo do maligno. Nós precisamos estar convictos de que nós temos a presença do Espírito Santo em nós, que ele fala, que ele é real e que ele se relaciona com a gente. Se alguém quiser acreditar, amém. Se não quiser, o problema é da pessoa. Mas você não pode permitir com que isso gere no seu coração dúvida, desânimo e você realmente desista daquilo que o Senhor tem feito na sua vida e principalmente da salvação. Então, no mundo, a Bíblia diz, né, que nós teremos aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu, nós também devemos acreditar que iremos vencer com ele. Independente, né, do sistema do mundo, independente das tentações, independente das pressões, nós iremos vencer. Porque com Cristo é vencer ou vencer. Amém? E aí, nesse versículo também, a Bíblia diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o que é a fé, gente? Se nós lermos lá em Hebreus 11, 1, eu quero que vocês abram bem rapidinho. Hebreus, se vocês conseguirem abrir também, né? Mas Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Então, a fé não é você ver para crer. Não, isso não é fé. Você não é Tomé. Tomé, ele precisou ver Jesus, tocar nas feridas de Jesus, para ele acreditar
que Jesus verdadeiramente tinha ressuscitado, o mesmo Cristo que foi pendurado no madeiro, ele precisava ver e tocar com as próprias mãos. Mas a fé não é isso, gente. Nós acreditamos em Deus mesmo sem vê-lo, mesmo sem ter nunca visto Cristo, mesmo sem ter nunca visto Deus, mesmo sem nunca ter visto o Espírito Santo. Nós acreditamos, porque isso é a fé. Isso que o escritor de Hebreus está falando. É a certeza das coisas que não vemos. Ou seja, nós temos uma convicção. É algo que é gerado do próprio Espírito em nós, que Deus existe, que o Espírito Santo é real, que Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. E está agora com o Pai, preparando o quê? Uma morada para a gente. Essa é a nossa convicção. Então, isso é a fé. Então, se você meio que está em dúvida aí, ai, eu não sei se eu acredito, se eu não acredito, Deus me deu uma promessa, mas eu não sei se eu acredito porque eu não estou vendo nada acontecer, isso é normal, tá? Isso é normal. Só que você tem que lutar contra a dúvida, porque Satanás vai tentar lançar dúvida no teu coração. Ele vai tentar lançar sementes aí que vão te levar a ficar meio que incrédula. Será que verdadeiramente isso vai acontecer? Eu lembro, olha só, trazendo aqui alguns exemplos, mas eu lembro quando eu tinha por volta dos meus 14 anos ali, eu acredito, 13, 14, eu não lembro com exatidão, mas eu recebi uma palavra de uma mulher, que acho que uma mulher é profeta do Senhor, profetisa do Senhor, e ela falou assim, Deus vai te levar para um lugar bem distante e ali você vai ministrar a palavra dele. Isso, gente, faz muitos anos atrás. Só que naquele momento eu não tinha uma vida com Deus, eu não conhecia o Senhor, eu não sabia de nada disso. Só que eu ia na igreja aos domingos, eu estava lá todo domingo. E Deus usou essa irmã para falar isso. E eu, amém, glória a Deus, mas assim, chorei naquele momento, mas assim, foi muito mais emoção do que fé. E passaram-se anos, eu mudei para a Noruega com 21 anos, acredito, 20, 21. E quando eu completei 23 anos, me converti e comecei a minha vida, a minha jornada com Cristo. E hoje eu estou aqui na Noruega realmente vivendo essa profecia. E uns anos atrás, 5, 6 anos de conversão, tinha pessoas da minha família presentes que escutaram também essa palavra. E aí, elas chegaram para mim depois, anos depois, e falaram, Adriana, tu está vivendo aquela palavra que o Senhor te deu anos atrás. Eu, que palavra? Eu nem lembrava mais da palavra. Mas, de fato, Deus cumpriu. Só que naquele momento que eu recebi aquela palavra, não fazia sentido nenhum, gente. Nenhum. Porque o cenário que eu estava vivendo, eu nem sabia que existia outros lugares, outros países. Eu nunca imaginei que Deus iria fazer isso. Mas Deus fez. Então, assim, independente do cenário que você esteja, se Deus prometeu, guarda essa palavra no seu coração. Faça como Maria. Todas as vezes que Deus falava com ela, ela sempre guardava no coração. Ela não ia tentar, sabe? Não, ela guardava aquela palavra no coração dela. E aí também lá em Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para nós agradarmos ao Senhor, para nos aproximarmos dele, nós precisamos acreditar que ele é real. Nós precisamos acreditar que ele é real, porque senão isso é o quê, gente? Ah, eu creio em Deus, mas eu não me aproximo dele, eu não busco, eu não me relaciono com ele. Então não faz sentido você dizer que acredita em Deus, mas não ter uma vida com Deus. Então a fé é isso, é você realmente viver o sobrenatural, mesmo não entendendo nada. E a Bíblia também fala lá em Romanos 1:7, o justo viverá pela fé. Então a fé é uma confiança, é uma constância, uma obediência. A fé é uma confiança. Não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Sabe aquele meme que no passado tinha? Não estou sentindo nada. Pois, você não precisa sentir nada mesmo, não, porque a fé não é sentimento. A fé não é sentimento. Então, a fé é você confiar. Confiar. E isso vem através realmente do relacionamento com Deus, através de um relacionamento com a palavra dele, que você vai vendo o que ele fez no passado, na vida de tantas outras pessoas. Por que ele não vai fazer na tua? Ele vai fazer. Então, quando as dúvidas vierem, lembre-se que maior é quem está com você do que quem está no mundo. Maior é quem está com você. Traga isso à sua memória. Então, você não luta para vencer. Você luta porque já venceu em Cristo.
Olha, uma coisa que eu falei isso no culto passado. Nós somos o único povo que tem certeza do resultado final, daquilo que nós estamos passando. Nós somos o único povo, porque a Bíblia lá garante que a vitória é nossa. Porque Jesus venceu e nós vamos vencer com ele. Se nós permanecermos nele, enxertados nele, nós iremos sim vencer. Então, essa é a nossa certeza. E nós precisamos realmente meditar na palavra de Deus para que isso fortaleça a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você começar aí a duvidar, a incerteza começar a invadir o teu coração, traga à tua memória aquilo que pode te dar esperança e mergulhe de forma intencional nas Escrituras. Vá escutar a palavra de Deus, vá escutar testemunho, vá, sabe, conhecer a Deus. Conhecer o poder dele, as maravilhas. Tudo isso você encontra na palavra, você encontra através de pregações no YouTube. Então, assim, é dessa forma que você vai conseguir vencer o mundo, como o apóstolo Paulo está nos dizendo, tá bom? E o inimigo, ele vai tentar enfraquecer a nossa fé, como eu falei para vocês. Ele vai tentar, mas a Bíblia diz assim, sede sóbrios e vigiem. O diabo anda ao nosso derredor. Então, ele anda ao nosso derredor porque ele quer realmente roubar aquela semente que um dia o Senhor lançou ali, que foi a semente da fé. Você só conseguiu se aproximar do Senhor porque foi lançada uma semente de fé no seu coração. Então, você precisa guardar o seu coração, que como a Bíblia diz, deles procede, né, as fontes da vida. Mas também você precisa combater essas mentiras do diabo. Como você combate? Através da palavra de Deus. A Bíblia diz, né, o escudo da fé apaga os dados inflamados do maligno. Se você ler isso em Efésios 6:16, que é um dos escudos da fé. É blindar a nossa mente com a palavra de Deus. Blinda, nós precisamos nos blindar, porque cada dia que passa, Satanás está investindo mais em destruir os filhos de Deus. Então, quando você estiver se sentindo, né, meio, ai, tô desanimado, e aí começa a vir a culpa também, né, porque você está se sentindo desanimado, aí uma coisa vai puxando a outra, engraçado, né? Então você precisa entender que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você precisa trazer à memória a palavra de Deus. Jesus, quando estava ali, saindo do deserto, quando Satanás foi tentá-lo, ele combateu Satanás com a palavra. E Satanás também, sabe? Era Satanás lançando a palavra e Jesus combatendo com a palavra. Então, não vai combater Satanás com conversinhas, não. Use a palavra de Deus para que você consiga realmente destruir todo dardo, toda mentira, toda semente que ele vai tentar lançar no teu coração. Então, como eu disse, nós podemos nos fortalecer diariamente através da leitura da palavra, do ouvir a palavra. Blinda tua mente realmente com a palavra de Deus. E também através da oração, da comunhão com a igreja de Cristo. Dessas três formas você consegue se blindar e você vai conseguir vencer o mundo, porque esse, né, é o tema do nosso episódio de hoje. Então, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vontade do Senhor para nós, que possamos sim vencer. Por isso que Ele nos dá armas, ferramentas, instruções, direções. É por isso, porque Ele quer que no final Ele possa dizer, filho, bom e fiel, entra aqui no gozo do teu Senhor. Por quê? Porque você permaneceu firme, inabalável. As circunstâncias vieram para tentar desanimar, para tentar roubar a tua fé, para te tentar, para tentar te levar ao pecado, sabe? Te destruir mesmo. Mas você permaneceu firme no Senhor. E lá em Filipenses 1:6 diz assim, aquele que começou a boa obra em vocês é fiel e altamente completá-la. Então, crê nessa verdade. Crê nessa verdade que o Senhor, Ele começou algo em você, Ele vai concluir. Só permaneça nele. Quando a tentação vier, porque vai vir, vai vir. Davi foi tentado, Esaú foi tentado. Infelizmente, a gente vê
dois cenários bem diferentes, porque Davi ele foi tentado, caiu no pecado, mas ele se arrependeu, voltou-se para o Senhor e houve uma restauração na vida dele com Deus. Mas Esaú, e, Esaú, ele foi tentado ali por causa da situação momentânea dele, do momento que ele estava vivendo, né? E aí ele cedeu à tentação. E, infelizmente, a gente sabe o resultado final. Então, percebe, sabe? Não é isso que Deus quer, que a gente seja tentado ao nível de não conseguir resistir. A Bíblia fala que Ele nos dá escape para que a gente possa realmente suportar toda e qualquer tentação e o pecado, se a gente estiver enxertado nele, tá? Então, você nasceu para vencer. Se Deus estar com você, nada pode realmente te derrotar. Se Deus estar com você e você estiver com Ele, nada. O inimigo não é mais forte que Deus. Então, lembra o versículo que eu li? Maior é quem está comigo do que quem está no mundo. Tenha convicção disso. Se apegue a essa verdade. Sabe, quando as coisas começarem a apertar para você, Senhor, o Senhor está comigo, me ajuda, me ajuda. Eu gosto muito de falar que é melhor a gente confessar tentação do que confessar pecado. Então, chegue diante do Senhor, Senhor, me livra dessa tentação. Jesus mesmo nos ensinou a orar, né? Livra-nos dessa tentação. Então, coloque diante do Senhor a tentação, coloque diante do Senhor a tua fraqueza, mas, como eu disse, confesse a fraqueza, confesse a tentação, mas não queira confessar pecado, porque não é essa a vontade do Senhor. Tá bom? Então, vamos finalizar com uma oração para que Deus venha realmente nos ajudar. Porque, como ele diz, aquele que vence o mundo é aquele que é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Deixa eu colocando aqui no versículo novamente. E esta é a nossa vitória, né? Que vence o mundo é através da nossa fé. Então, se apegue a isso. Amém? Pai, eu oro nesse momento, te agradecendo, Jesus, por essa palavra, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor nos dá já essa certeza que se nós nascermos de novo e buscarmos, Senhor, viver, Senhor, em santidade diante de Ti, buscarmos, Senhor, descobrir a nossa identidade de filhos, o nosso propósito que o Senhor tem para nós. Senhor, se nós tentarmos, sim, Senhor, nos fortalecermos, buscarmos nos fortalecermos cada dia mais através da fé, nós iremos, sim, vencer, Senhor, esse mundo, vencer as tentações, vencer o pecado, vencer, Senhor, tudo aquilo que tenta, Senhor, nos roubar da Tua presença, que tenta destruir a nossa vida. Por isso eu peço agora, Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Ajuda cada um que está ouvindo essa mensagem agora. Eu não sei, Senhor, qual é a tentação que essa pessoa está passando. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é a fraqueza que ela tem lidado. Mas eu sei que Tu és um Deus presente e não ausente. Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco. Por isso, Senhor, que seja, Senhor, visitando cada vida que estará ouvindo essa mensagem e fortalecendo com a Tua graça. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Se esse episódio falou com vocês, que você possa aí compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, para que a palavra de Deus venha assim nos fortalecer cada dia mais. Um grande abraço. Deus abençoe vocês.